Olá, começa agora o Religare, Conhecimento e Religião. A Sagrada Escritura apresenta em seus textos relatos culturais, históricos e políticos. O patriarcado acabou por desempenhar uma profunda influência na elaboração e na interpretação desses textos. É possível construir novos caminhos hermenêuticos? No Religare de hoje vamos conversar sobre teologia feminista. Eu recebo a teóloga Karen Souza Colares. Bem-vinda, Karen. Muito obrigada pelo convite. Você aí de casa pode participar do Religare. Envie perguntas, comentários para a nossa convidada e use o WhatsApp. O nosso número é 319-9642-8473. E se você quiser rever este programa e tantos outros que nós fizemos ao longo desses 15 anos, acesse o YouTube e procure por Religare, Conhecimento e Religião. Clique em inscrever-se, marque no sino para receber as nossas atualizações. E sempre que você gostar, compartilhe as entrevistas do Religare em suas redes sociais. Ô Karen, você vem de uma formação teológica no Isabella Hendricks. Sim. Realizou o mestrado, está fazendo doutorado agora na Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia. Conta para nós um pouco da sua trajetória até você chegar nesse tema da teologia feminista. Certo. Bom, Flávia, eu fiz, como você disse, a graduação no Isabella Hendricks. Terminando lá, eu acabei fazendo uma pós numa área completamente alheia, na verdade, Saí um pouquinho da teologia, dei outros passos e depois voltei para o mestrado. Encontrei os textos da Elizabeth Fiorenza por acaso e me apaixonei pelos textos, continuei aprofundando as pesquisas nele. Terminei o mestrado em 2019 e assim já emendei no doutorado, continuando nessa mesma linha de pesquisa, só que agora dentro da teologia da praxis, mas ainda pesquisando teologias feministas. Sim, e você, como teóloga, está ligada a uma comunidade cristã? Sim, eu sou cristã, protestante, sou membro atuante de uma comunidade de fé aqui em Belo Horizonte e faço parte nessa comunidade do presbitério, ou seja, estou numa posição de tomadas de decisões e trabalho com o ensino nessa comunidade também. Sim, é a comunidade cristã Êxodo que fica em Belo Horizonte, no bairro Santa Efigênia? Santa Efigênia, correto, isso mesmo. Bem, você na sua pesquisa se dedicou a fazer algo como uma antropologia do feminino, né? Sim. O que você estava procurando desenvolver com essa temática? Ótima pergunta, porque isso me permite explicar esse nome, Antropologia do feminino. Falar de antropologia já é falar de uma área ampla, de uma área que, na verdade, pressupõe falar de humanidade. Então, a gente não deveria fazer nenhuma segmentação sexual para falar de antropologia. Mas o que a gente percebe na antropologia, na teologia como um todo e em outras áreas de conhecimento é que, embora a gente parta do pressuposto de uma humanidade que é quase assexuada, a gente fala em termos que são muito genéricos, existe um parâmetro que está sendo utilizado para a elaboração das ideias e é um parâmetro sexual masculino, porque nos lugares de elaboração do pensamento a gente tem uma predominância durante séculos do masculino. Então, por isso falar agora de uma antropologia do feminino, de uma consideração que vai falar da humanidade, mas que considere a realidade das mulheres, que considere o que até então ficou invisibilizado dentro da elaboração. Você disse que conheceu a teóloga Elizabeth Fiorenza? Sim. Ao acaso? Sim. Então, antes de conhecer a Elizabeth, esse tema não instigava, não chamava a sua atenção, essa perspectiva? Sim, ele me instigava, mas até então eu não tinha encontrado uma teórica que propunha algo como o que a Elizabeth propunha. Porque a Elizabeth é o quê? Ela é uma teóloga católica, ela é uma exegeta do Novo Testamento e ela propõe uma epistemologia, ou seja, ela propõe um modelo de interpretação passível de ser aplicado sobre qualquer texto bíblico. E isso é uma inovação e uma chave assim, muito poderosa para a elaboração. Então, até então, eu encontrava teólogas feministas, mas não alguém que fosse tão na base da elaboração do conhecimento, tal qual a Fiorenza faz. E o que ela propõe, como essa epistemologia? O que é essa epistemologia que a Elizabeth Fiorenza apresenta? Sim. Então, para começar assim, a explicar o pensamento dela, eu devo dizer que
ela é uma teóloga católica feminista. Então, isso quer dizer o quê? Que ela vai articular o pensamento sobre Deus com premissas advindas dos movimentos feministas. Então, ela vai partir de uma radical igualdade entre homens e mulheres, na totalidade do que isso significa, o que já é muito assim, vamos dizer, já é um ponto significativo. Então, além disso, ela não negligencia o papel que as escrituras têm na formação das sociedades ocidentais. Então, ela não comete o erro que muitas teólogas feministas cometem de negligenciar as escrituras, de achar que são ultrapassadas, que oferecem noções que podem ser simplesmente ignoradas. Então, ela percebe que tudo o que nós pensamos nas sociedades ocidentais sobre família, vida após a morte, entre outras temáticas, estão perpassadas da noção judaico-cristã. Então, tendo isso em vista, ela considera as escrituras num lugar, vamos dizer assim, central. E essa epistemologia que ela vai oferecer tem aí vários elementos, né? Mas, principalmente, uma noção de história, que não é uma noção histórica linear. Ela vai olhar para a história de uma maneira muito mais crítica, muito mais retórica, perceber que nessa construção histórica tem sempre um desejo de alguém que escreve para um outro alguém. Então, assim, tem um grupo que não só faz aquela retórica, como um grupo que a recebe. Então, esse olhar também pode ser aplicado sobre as escrituras, porque quando a gente fala de Novo Testamento, a gente está falando do início ali da história, né, do cristianismo, ou do movimento de Jesus mais propriamente. Então, esse olhar crítico para a história permite ver coisas que foram invisibilizadas por causa de um propósito retórico. Então, você consegue ver as mulheres que estão invisibilizadas, você consegue ver o porquê de certas argumentações. Então, assim, são vários elementos dentro da epistemologia dela que dá um novo olhar para os textos bíblicos em geral. Você poderia trazer um exemplo para nós? Como um exercício assim, de aplicação dessa epistemologia que a Elizabeth Fiorenza apresenta. Sim, eu fiz justamente isso com o texto de Gênesis. Por quê? O texto de Gênesis, o texto do capítulo 1 e capítulo 2 de Gênesis, que são os relatos da criação, são os textos aos quais nós sempre aludimos para falar de antropologia. Então, toda vez que a gente vai discutir o que é o ser humano, qual que é o horizonte humano, a gente vai para esses textos. E esses textos carregam na sua história de interpretação uma significativa, vamos dizer assim, eles pendem ruinosamente quando diz respeito à mulher. A maneira como nós olhamos para esses textos historicamente não foi benéfico para as mulheres. Então, utilizando a metodologia dela, eu dei um novo olhar para esses textos, né? Então, por exemplo, argumentações no sentido de que o simples criar do homem em primeiro lugar e da mulher em segundo aludiria, então, a uma superioridade do masculino. Então, quando você faz uma interpretação histórico-crítica desses textos, você consegue perceber que esse argumento não se sustenta nem mesmo dentro do próprio texto, porque a terra, por exemplo, ela foi criada antes do homem, mas ninguém aludiria à superioridade dela por causa dessa simples sequência criacional. Entre outros elementos, né, que a hermenêutica que ela propõe vai me permitir fazer essa nova interpretação. Sim, aí esse seria um elemento, mas há outros aspectos, a figura de Eva, por exemplo. Sim, a figura de Eva é um problemaço, né? Porque o que a gente percebe na patrística, já na patrística mesmo, né, no século II em diante, os primeiros cristãos vão ter uma noção de Eva universalizada. Então, Eva não fica mais restrita dentro do texto bíblico, Eva se torna toda mulher. Então, toda mulher começa a ser olhada com esse olhar, vamos dizer assim, vista sob esse olhar de suspeita moral, de alguém que precisa de tutoria, de tutela, porque, afinal de contas, não pode tomar uma decisão boa em si mesmo e a partir de si mesmo. Então, assim, a figura de Eva pode ser desconstruída primeiro, né? Não a figura de Eva, mas essa universalização de Eva, a partir do momento que a gente percebe onde isso começa. Olhando para o período entre os testamentos, entre Antigo e Novo Testamento, a gente percebe que essa ideia já começa a surgir ali, naquele período.
a partir dos escritos de Ben Sirac. Ben Sirac é que vai começar a falar da mulher como essa porta de entrada do mal no mundo. Então, quando você percebe onde as histórias se iniciam e as influências que elas vão tendo nas interpretações posteriores, você consegue confiná-las a um contexto específico, percebê-las como fruto de uma época e não como necessariamente uma interpretação que precisa ser reiterada e repetida. Então, o cristianismo nascente, ele já está nesse ambiente. Sim, né? Ele já vem na esteira aí dessas interpretações sexistas de Ben Sirac, né? Já existem exegetas que vão apontar para isso, inclusive em 1 Timóteo. Bom, então vamos falar disso daqui a pouco. Hoje no Religar eu recebo a teóloga Karen de Souza Colares. Nós estamos conversando sobre teologia feminista. Aproveite o intervalo e para mandar a pergunta, para mandar um comentário aqui para a nossa convidada. Participe enviando mensagem para o nosso WhatsApp 319-9642-8473. Nós voltamos já. Estamos de volta com Religar e Conhecimento e Religião. Hoje nós recebemos a teóloga Karen de Souza Colares. Nós estamos falando sobre teologia feminista. Participe pelo WhatsApp, o número é 319-9642-8473. Bom, você deixou aí no final do primeiro bloco, falou assim, essa questão da mulher, né, no Segundo Testamento, é o que a gente pode ver em Timóteo. Sim. Né? O que é? Acho que essa questão, quando fala de mulher, a gente sempre lembra de Paulo, né? Quem tem alguma intimidade aí com os textos Sim. do cristianismo, do Novo Testamento. E mesmo quem não tem tanta intimidade, mas Paulo, e aí? E Paulo? Então, Flávio, eu gosto de ser bem moderada quando eu falo de Paulo, primeiro porque Paulo é um homem do seu tempo. Então, olhar no século XXI para um homem que está no século I e demandar dele que ele tenha as percepções que nós temos agora é um pouco desleal. Então, assim, eu tenho que conservá-lo dentro do contexto dele, que aí eu consigo compreender o que ele está sugerindo dentro dos textos e fazer uma interpretação adequada dos textos. Então, o primeiro cuidado que eu gostaria, assim, e que eu tenho com os textos, né, e gostaria de ensejar, é que as pessoas considerem ele dentro do seu próprio contexto, não sejam anacrônicos com Paulo. O segundo elemento que eu sempre aponto é o fato de que os estudos paulinos têm sempre, já tem há algum tempo apontado para o fato de que nós temos cartas autenticamente paulinas, cartas deuteropaulinas e cartas tritopaulinas, né, que são cartas aí que muito possivelmente são escritas por discípulos de Paulo. Então, eles já estão em outro contexto histórico, já estão com outra configuração do cristianismo. Então, eles têm diante de si outros desafios. Então, você vê uma maior acomodação às questões culturais nessas cartas do que nas cartas autenticamente paulinas. Paulo, nesse sentido, ele é muito mais, vamos dizer assim, ele dá passos adiante do seu tempo que os seus discípulos não vão dar. Eles vão, na verdade, tentar evitar o escândalo, eles vão tentar se adequar o máximo possível da cultura ao entorno, justamente porque a comunidade é nascente, ela é minoritária e ela tem diante de si muitos desafios. Então, e aí como é que fica o papel da mulher? Bom, aí hoje você diz... Não, aí nesse texto, nesses textos de Paulo... Nesses textos de Paulo. Então, Paulo faz... Vamos citar um texto para a gente ser mais, né, mais específico. 1 Coríntios 11, por exemplo, em que vai se falar sobre o uso do véu. É um texto muito interessante, né? E que Paulo vai fazer essa alusão de que o homem é cabeça da mulher e que, por isso, ela, então, deveria usar o véu. É um texto bem complexo, tem um contexto mais amplo do que o que eu estou falando, evidentemente, mas só para a gente mostrar o que Paulo faz com isso, o que Paulo faz com a relação entre homem e mulher ali. Na mesma medida em que ele fala que esse homem é cabeça no sentido de origem dessa mulher, porque ele está fazendo alusão ao texto de Gênesis, em que o homem é a origem da mulher, né? Porque ela é criada da costela dele. Ele é uma intertextualidade o que ele está fazendo em 1 Coríntios. Logo em seguida, no texto, ele vai dizer que a mulher também é fonte desse homem.
Então, você vê que algo que era importante na época dele para definir pertença, ele vai diluir essa pertença, a importância da pertença sexual. Ele diz que no Senhor ambas as coisas são a mesma. Então, não importa. Não existe essa hierarquização que torna um superior ao outro. Então, é importante lê-lo dentro do contexto dele. Compreendo. O que é que representa uma abordagem do ponto de vista da teologia feminista em uma discussão como essa em particular? Sim. O que as teologias feministas vão fazer, né? Elas melhor falar em teologias feministas, né? Isso, porque é uma outra coisa que as pessoas geralmente não sabem, é que não é um corpo homogêneo, né? Nós temos várias teologias feministas que se enquadram aí em 5 dosséis hermenêuticos principais, que é a hermenêutica da lealdade. Essa divisão não é minha, é de 3 teóricas que escrevem um texto chamado Exegese Feminista, mas todas as teologias feministas poderiam ser enquadradas em 5 hermenêuticas básicas, muito diferentes entre si, que vão manter um viés aí básico, que é essa radical igualdade entre homens e mulheres. Então, diferentes teologias feministas vão olhar para os mesmos textos de diferentes maneiras. Então, depende de qual teologia feminista eu estou partindo. Vou partir aí de um texto de Lucas 8, por exemplo, que o relato de Marta e Maria. Uma teologia feminista olha para esse texto e ela tenta, na verdade, entender qual é o espaço da mulher naquela época. Então, ela reconhece no texto que existe uma delimitação espacial requerida daquelas mulheres que está sendo infringida dentro do texto por causa da excelência do discipulado. Então, ela faz uma interpretação do texto que parte do lugar da mulher e exatamente por isso vai oferecer um olhar totalmente diferente. Então, como eu te disse, diferentes teologias vão dar olhares diferentes, mas sempre com esse ponto de partida feminino. Compreendo. Bom, você falou então dessas 5 possibilidades. Eu não sei se você vai sair publicada a sua dissertação? Pretendemos esse ano. Tá, ou então a gente vai aguardar, então, a gente anuncia lá no vídeo lá do Religare, na nossa página, quando sair o livro, ou acho que quem quiser pode também buscar pela sua dissertação. Sim, a faculdade disponibiliza online, né, na própria biblioteca está lá, disponível. No banco de teses da Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia. De que maneira essa leitura das teologias feministas, como você ponderou agora, né, usar no plural, impacta a organização das comunidades cristãs, né? Bom, aí que vem, né? Nós temos uma pluralidade de comunidades cristãs muito grande. Algumas extremamente fechadas para essa reflexão, outras jamais abertas. Então, elas têm impactos na medida em que essas comunidades também os permitem, né? Então, eu acho que hoje você tem uma grande quantidade de mulheres produzindo, uma grande quantidade de bons textos de teólogas feministas, muitos eventos e muita reflexão a respeito, mas nós temos também, em contrapartida, ainda muita desinformação e o impacto que poderia ser mais libertador, infelizmente, ainda não é tanto quanto poderia. E nesse cenário, quando vem alguém com uma abordagem do ponto de vista de uma teologia feminista, qual tem sido a reação da comunidade? Aí que tá, Flávio, o que eu percebo? Que o nome feminista, ele já traz um grande estranhamento. As pessoas imaginam que sejam inconciliáveis cristianismo e feminismos. Eu gosto sempre de explicar para as pessoas que a radicalidade da dignidade humana está pressuposta dentro do texto bíblico. Então, o que os movimentos feministas fazem ao afirmar a radical igualdade da mulher em relação ao homem não é nada diferente do que as próprias escrituras fazem. No entanto, tendo em vista que eu percebo essa resistência ao termo, eu o evito na medida do que eu posso e tento estabelecer a reflexão a partir do próprio texto bíblico. Só que as pessoas vão descobrindo paulatinamente, né, que existe muito em comum entre o que está sendo demandado dentro de alguns movimentos feministas e o que a própria escritura coloca. Bem, vamos então à participação das telespectadoras, né? Primeiro a Margarete Moreira, do bairro Califórnia.
Deixo os parabéns pelo programa, que assiste, diz que assiste sempre. Obrigado, Margarete. E a Carolina Santana, da Pampulha, que deixa uma pergunta para você, Karen. Seria o caso de lançar uma Bíblia do ponto de vista feminista? Bom, já existe, né, um esforço assim, muito antigo inclusive, se chama Bíblia da Mulher, da Elizabeth Cady Stanton, só que ela não era uma teóloga, então ela monta um grupo interdisciplinar de diferentes mulheres vindas de diferentes áreas do conhecimento e ela comenta os textos bíblicos a partir de uma perspectiva da mulher. Quer dizer, é o mesmo texto com É o mesmo comentário. texto comentado a partir de uma perspectiva, né, propriamente da mulher. Eu tenho algumas ressalvas a esse tipo de esforço, sabe, Flávio? Porque eu acredito que não se trata de fazer um ambiente em que só tenhamos reflexões sobre a mulher. Se trata, na verdade, de trazer essa mulher para o ambiente de reflexão onde estão os homens. Então, fazer uma Bíblia especificamente da mulher é interessante, tem o seu valor, tem seu lugar. No entanto, eu acho que é mais do que isso. A teologia mesmo tem que ser discutida agora nos seus temas, nos seus grandes temas, nos seus grandes manuais, a partir dessas perspectivas. Quando eu abro um manual de teologia, que eu vou lá na parte de antropologia, a temática da mulher vai surgir qual adendo, ela surge como algo secundário. Então, nós temos a humanidade e nós temos a mulher, que surge como um outro. Então, isso não é interessante. O interessante é que ela seja englobada dentro desses grandes temas, ao invés de eu fazer um gueto para ela. Fazer um gueto em que as temáticas femininas são discutidas. Então, eu temo que esses esforços acabem, na verdade, nos isolando ainda mais daquilo que é a normatividade da reflexão. Então, sim, o objetivo é se incluir dentro desse grande bojo aí e não criar um segmentinho para nós. Sim. Olha, eu agradeço muito você ter participado aqui do programa. Parabéns pela pesquisa. Não é? Você está seguindo, né? Você está indo nessa mesma direção? Sim, nessa mesma direção. Das teologias feministas. Sim, fazendo um estudo de caso sobre literaturas conservadoras para mulheres. Bom, então daqui a pouco a gente convida você novamente para vir falar mais sobre o seu trabalho. Vai ser um prazer. Obrigado. O Religar é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer mais sobre as nossas atividades, os nossos cursos de especialização, de mestrado, de doutorado. E para isso você precisa só acessar a nossa página, pucminas.br/ppgcr. Muito obrigado pela sua companhia. Semana que vem nós voltamos com mais um Religar e Conhecimento e Religião. Um abraço muito cordial e até lá.